Um tipo de mistério que há muito tempo intriga as pessoas são os desaparecimentos sem explicação. Em locais remotos, esses casos se tornam ainda mais difíceis de serem respondidos, devido às condições que alteram ou que ocultam as evidências. Então, é em cima desse tema em que veremos algum desses casos ocorridos em locais gelados e que até hoje não sabemos o que realmente aconteceu. Quando se trata de desaparecimentos sem explicações em regiões remotas, não podemos deixar de mencionar o incidente do pasto de Dyatlov. O caso ocorreu em 1959, lá nos Montes Urais. Um grupo de 9 excursionistas saíram com o objetivo de alcançar o Torten, que era uma montanha situada a 10 quilômetros ao norte do local do incidente. O grupo era liderado por Igor Dyatlov, que leva o nome do incidente. Sua equipe era composta de 8 homens e 2 mulheres. A maioria eram estudantes ou graduados do Instituto Politécnico de Ural, que atualmente é a Universidade Técnica Estadual de Ural. No meio da viagem, houve uma piora nas condições do tempo, com tempestades de neve e baixa visibilidade, fazendo com que o grupo se perdesse seguindo rumo a oeste, para o monte de Coatlo Siaco. E quando perceberam que estavam perdidos, decidiram parar e montar um acampamento no declive da montanha. Na madrugada do dia 2 de fevereiro, tudo o que restou foi uma barraca rasgada e alguns pertences, pois todos os 9 membros da expedição estavam mortos. Ao analisarem a barraca, notaram que ela possuía um rasgo realizado de dentro para fora, dando a entender que todos os membros saíram às pressas. Encontraram também, na saída da barraca, um rastro de pegadas que se estendia por aproximadamente 500 metros. Seguindo os rastros, a 1,5 km de distância, encontraram restos de uma fogueira. Ao lado dela, 2 corpos seminus que provavelmente estavam tentando se aquecer em meio ao frio. Quando a neve começou a derreter, em 3 meses após a tragédia, no dia 4 de maio, foram localizados 4 corpos, a 100 metros dos primeiros. Eles foram encontrados em uma espécie de abrigo improvisado feito na neve. Dentro dele havia gravetos e alguns agasalhos, e cerca de 4 metros abaixo da neve havia outros 4 corpos. Dos 4 corpos encontrados, 3 deles apresentavam ferimentos graves, que poderiam trazer uma causa de morte diferente da apresentada para os primeiros 5 corpos encontrados. 2 deles tiveram as costelas quebradas e um outro foi encontrado com uma fratura no crânio. Um deles foi encontrado sem os olhos e, assim como uma das moças do grupo que foi encontrada nessa mesma busca, sem a língua. Alguns dos corpos foram encontrados com sinais de luta, com cortes pelo rosto e pedaços de carne faltando. O único dos 4 que acabou morrendo de hipotermia foi encontrado com um alto nível de radiação em suas roupas. Muito se especulou sobre qual foi a real causa da morte dos alpinistas após encontrarem os últimos corpos. Isso se deu devido à descrença daqueles que conheciam as vítimas, pois alegaram que os jovens eram experientes e muito inteligentes para acabarem morrendo congelados na neve. Algumas pessoas levantam a teoria de que tudo foi um acidente militar que foi encoberto. Há registros de armas sendo testadas pelos militares russos na época em que os alpinistas estavam lá, e essa teoria usa animais para explicar as partes que faltavam em alguns corpos e a radiação encontrada nas roupas. Outra teoria, um pouco mais conspiratória, é de que a equipe tenha se encontrado com o Yeti. Isso mesmo, o abominável Homem das Neves. Tudo isso porque entre as fotografias tiradas pelo grupo, havia uma mostrando uma figura grande e escura escondida entre as árvores, mas essa provavelmente é a teoria menos aceita do que realmente aconteceu. Em 2019, o governo russo retornou às investigações e concluiu em julho de 2020 que o grupo deixou o acampamento para fugir de uma avalanche, hipótese essa que foi bastante contestada na época. Esse estudo determinou que a escavação realizada pelo grupo para montar a barraca pode ter causado um tipo raro de avalanche, chamada avalanche de placa. A força do impacto do fenômeno tem força inclusive para quebrar ossos do corpo humano, explicando a fratura craniana das costelas de alguns membros. Fato é que muitos na Rússia consideram que não importa o que os investigadores concluam, a verdade nunca será conhecida. E, no entanto, é provável que as teorias em torno desse mistério nunca terminem completamente.
Um dos casos mais estranhos relacionados a desaparecimentos de pessoas no gelo é o caso do lago Angikuni, onde uma vida inteira de esquimós desapareceu sem deixar nenhum vestígio. No inverno de 1930, no Canadá, um caçador de peles chamado Joey Labelle passava pela região do lago e descobriu que todos os aldeões de uma aldeia inuit haviam desaparecidos. Ele encontrou camisas que ainda estavam sendo feitas, ainda com agulhas, e comida pendurada sobre fogueiras, levando a concluir que os aldeões haviam saído rapidamente do local. Ele relatou o ocorrido à Polícia Montada Real Canadense, que realizou uma busca pelos desaparecidos e ninguém jamais foi encontrado. Um detalhe que chamou a atenção dos investigadores foi a ausência completa de pegadas ao redor da aldeia. A neve estava intacta, sem marcas que indicassem fuga, deslocamento coletivo ou qualquer movimentação recente. As casas estavam organizadas, os objetos pessoais permaneciam no lugar e nada sugeria um abandono planejado. A polícia montada examinou também o cemitério da comunidade, onde alguns relatos da época afirmam que um dos túmulos estava aberto e estava vazio, sem sinais de destruição ao redor. No entanto, não haviam evidências que indicassem o motivo da violação ou o destino dos restos mortais, sendo esse um dos motivos desse caso ser tão perturbador. Com o passar das décadas, algumas teorias foram levantadas para tentar explicar o desaparecimento da aldeia. Uma dessas hipóteses sugere que os inuites teriam deixado o local por conta própria, realizando uma migração repentina para uma outra área de caça. Porém, essa ideia não se sustenta devido ao fato de que todos os objetos de uso essencial foram deixados para trás, algo incomum para um deslocamento voluntário. Alguns relatos antigos mencionam a possibilidade de um ataque, mas a falta de marcas de luta, destruição ou rastros de entrada e saída faz com que essa hipótese seja considerada pouco provável. E dentre essas teorias criadas em cima do caso, menciona a presença de luzes estranhas no céu na mesma época do sumiço, associado por alguns moradores da região a fenômenos que não conseguimos explicar. Uma outra lenda fala sobre figuras que caminhavam sobre o gelo, vistas à distância por caçadores que cruzavam a região. Esses relatos nunca foram confirmados e não possuem registro oficial, mas acabaram sendo incorporados ao imaginário popular em torno do caso. Ao longo dos anos, diversas explicações foram sugeridas, porém, nenhuma delas pôde ser confirmada. E até hoje, o desaparecimento dos habitantes do Lago Agicune permanece sem solução e provavelmente nunca será respondido, fazendo dele um dos maiores casos de desaparecimento coletivo que se tem registro. Um dos locais mais citados quando o assunto são desaparecimentos sem explicação é a área gelada do Triângulo de Bennington, em Vermont, nos Estados Unidos. Não se sabe qual área abrange totalmente o Triângulo de Bennington, mas supostamente está centralizado na montanha de Glastonbury e as cidades vizinhas que hoje em dia são basicamente cidades fantasmas, sendo Glastonbury tendo uma população de 9 indivíduos atualmente. Este lugar ficou marcado por uma sequência de desaparecimentos ocorridos entre 1945 e 1950, onde pessoas diferentes em tempos diferentes desapareceram e nunca mais foram vistas. O primeiro desaparecimento ocorreu em 12 de novembro de 1945, quando Middle Rivers, de 74 anos, desapareceu enquanto caçava em Big Four Hollow, a cerca de 6 quilômetros do oeste de Bennington. Rivers era um experiente caçador que era descrito por amigos como um conhecedor da região. Por volta das 6 horas do dia 9 de novembro de 1945, Rivers foi visto pela última vez por um amigo numa trilha próxima, caminhando na direção oposta ao acampamento. Como ele não retornou naquela noite, uma equipe de busca foi formada. Buscas intensivas foram realizadas naquele outono e incluíram voluntários e militares. Um líder da equipe de busca previa encontrar os restos mortais de Rivers observando pessoas que haviam se perdido na região nas últimas décadas, mas todas elas haviam sido eventualmente encontradas. A única evidência descoberta de Rivers foi o seu lenço, encontrado por um caminhante na primavera seguinte.
Um ano depois, Paula Jean Weldon, de 18 anos, foi vista pela última vez no dia 1º de dezembro de 1946, a cerca de 3 quilômetros ao sul da área onde Rivers desapareceu um ano antes. Weldon era uma estudante do segundo ano que saiu do campus no início da tarde caminhando e pedindo carona por 10 quilômetros até Long Trail. Um dos seus últimos avistamentos confirmados foi feito por um morador local que lhe deu uma carona da faculdade até a Rota 9, cerca de 3 quilômetros a oeste de Long Trail. Várias outras testemunhas afirmam ter encontrado com ela perto da trilha, incluindo um funcionário do jornal local que lhe deu indicações de qual caminho seguir. Ela estava vestida por uma jaqueta vermelha, jeans e tênis, mas não carregava nenhum equipamento de acampamento ou roupas apropriadas para temperaturas frias. Weldon não compareceu na aula da manhã seguinte e uma busca extensa foi iniciada, que incluiu uma oferta de $5.000 e a ajuda do FBI, mas nenhuma evidência dela jamais foi encontrada. O desaparecimento de Weldon foi inspiração para um romance chamado Handsome Man, de Shirley Jackson, de 1951. Exatamente 3 anos depois, James Tedford, um veterano da Primeira Guerra Mundial, de 68 anos, desapareceu no dia 1º de dezembro de 1949. Tedford era residente do lar de soldados de Vermont. Ele estava visitando parentes que o acompanharam até a rodovia local e o viram embarcar em um ônibus com destino ao sul. O último avistamento confirmado de Tedford foi na rodoviária de Burlington, onde ele teve uma breve conversa com um conhecido antes de fazer a baldeação para o ônibus com destino a Bennington, por volta das 6h15 da noite. O desaparecimento de Tedford não foi relatado por uma semana, até que, surpreendentemente, o lar de veteranos de Bennington notificou a polícia no dia 8 de dezembro. Reportagens do jornal local indicaram que Tedford estava mentalmente doente na época de seu desaparecimento e a sua família afirmou que ele estava desanimado com a ideia de retornar a Bennington. Seus pertences ainda estavam no ônibus, mas Tedford nunca mais foi visto. Em 1950, 2 desaparecimentos reforçaram ainda mais a reputação misteriosa do local. O primeiro foi o de Paul Buddy, um menino de apenas 8 anos que acompanhava a mãe em tarefas agrícolas no lixão municipal de Bennington. Ela o deixou por cerca de meia hora dentro do veículo enquanto alimentava os porcos. Quando voltou, Paul havia desaparecido. As buscas se concentraram no lixão e na mata ao redor e até cães farejadores foram usados. Um dos cães conseguiu sentir o cheiro do garoto até uma estrada próxima, mas o rastro simplesmente desapareceu em um cruzamento. A polícia sugeriu que a chuva poderia ter apagado o odor, enquanto o pai levantou outras hipóteses, como a possibilidade de um acidente seguido de ocultação, e até hoje nada foi encontrado. 16 dias depois, outro caso aconteceu, dessa vez envolvendo Frida Langer, de 53 anos. Ela caminhava acompanhada enquanto escorregou em um riacho e molhou suas roupas. Decidiu voltar sozinha para a cabana da família a fim de trocar suas roupas e reencontrar o grupo mais tarde. No entanto, ela nunca chegou ao seu destino. Uma enorme operação de busca foi mobilizada envolvendo helicópteros e cerca de 300 pessoas, mas nenhum sinal dela foi encontrado durante meses. Somente em maio de 1951, um corpo apareceu a mais de 5 quilômetros do ponto onde a mulher foi vista pela última vez, em uma área que já havia sido amplamente vasculhada. O estado avançado de decomposição impediu a determinação da causa da morte, mas, segundo uma das teorias, sugere que Frida possa ter se afogado após cair em um barranco, sendo seu corpo transportado pela água durante a cheia da primavera. Bom, esse foi alguns casos de desaparecimentos em locais gelados que eu quis trazer como ideia para o canal. O tema de desaparecimento é bem amplo e por isso eu quis trazer para esse primeiro vídeo desaparecimentos voltados apenas para uma região. Nos próximos vídeos podemos explorar esse tema em outros lugares. Se você tiver alguma ideia, deixe aqui nos comentários que vai me ajudar bastante. No mais, é isso. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.